Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e na profissão, este é o seu lugar. Neste segundo episódio da série dedicada ao novo projeto pedagógico dos cursos de graduação da FEC, vamos nos dedicar a explicar um pouco sobre competências, habilidades e os pilares das novas DCMs e da proposta curricular da FEC. Para me ajudar a desmistificar um pouco sobre esse assunto, recebo hoje o professor Luiz Fernando Mercier Franco, coordenador associado de graduação da FEC e membro do Núcleo Docente Estruturante, responsável pela reformulação curricular feita na Unicamp. Luiz, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar conversar conosco nessa série. Eu que agradeço, Supino. É um prazer, é uma honra grande participar desse seu projeto, que acho que vai ajudar bastante o pessoal a compreender todas as transformações que estão acontecendo. Maravilha. Bom, para a gente começar, Luiz, esse segundo episódio a gente está se dedicando... No primeiro episódio eu falei sobre o processo de construção e por que a gente fez essa reformulação. E eu falei lá naquele episódio que a gente reformulou muito por base de competências e habilidades. Então, queria perguntar para você, da sua interpretação, o que são competências e habilidades? Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante. Eu não tenho uma resposta canônica, acho que é algo que tem evoluído aí na literatura de educação, mas essencialmente a competência é algo tridimensional. Ela engloba, então, três dimensões distintas, a saber, habilidades, conhecimento, conteúdos e atitudes. Então, ela tem essa natureza tridimensional que aborda os conteúdos clássicos, como a gente sempre viu, mas também um enfoque em habilidades e em atitudes. E a ideia que está por trás de tudo isso é você superar um modelo que foi sempre baseado em conteúdo, na transmissão de conhecimento, pura e simplesmente, e passar para um modelo de educação mais completo, que compreende que há dimensões mais complexas cognitivas que devem ser desenvolvidas pelos alunos ali por exemplo, no nosso caso, de uma formação em engenharia. Não apenas os conteúdos são importantes, mas uma série de habilidades, de dimensões cognitivas que devem ser desenvolvidas por essas pessoas que vão depois trabalhar como engenheiros e engenheiras, especialmente aqui no Brasil, mas também no exterior. Legal. E como é que estão distribuídas essas competências, né, nesse novo desenho de currículo que nós fizemos aí na FEC? Em particular, na FEC, as nossas competências derivaram de um texto uníssono da faculdade sobre o perfil do egresso. E desse perfil do egresso, então, derivam as competências que são subjacentes. Então, para eu formar esse egresso, há uma série de competências que têm que ser adquiridas nesse percurso formativo. Tá? No caso específico da FEC, a gente tem 8 competências a serem desenvolvidas. Do ponto de vista técnico, então, talvez valha a pena fazer uma separação aqui. Existe um conjunto de competências que a gente chama de competências gerais, que são ligadas a questões socioemocionais, e é um conjunto de competências chamadas específicas ou técnicas. O curso da FEC está baseado, estruturado, em cima de 8 competências técnicas, e tem 8 competências gerais que são transversais a essa espinha dorsal dessas 8 competências específicas ou técnicas. Dentre essas 8 competências técnicas, a gente tem coisas basilares, fundamentais, como a habilidade, a competência de modelar, né, fenômenos físico-químicos, biológicos, passando por habilidades como projetar, operar, coordenar, supervisionar. Então, é todo um caminho, um gradiente de complexidade que vai se dando ao longo do curso, mas que nasce ali com aquela primeira habilidade que é fundamental no curso de engenharia, que é o de modelagem. Né? Então, essa habilidade de modelar é que vai permitir com que outras competências mais complexas sejam desenvolvidas. Então, basicamente, são 8 competências distribuídas dessa forma, e elas estão cronologicamente distribuídas numa forma lógica, que nasce na modelagem e termina lá com competências mais complexas que visam coordenação, supervisão de processo, operação de processo, otimização de processos, coisas que exigem maior complexidade.
E você tocou num assunto importante, né? A gente, elas estão, as competências elas estão cronologicamente alinhadas. Então, quer dizer, não é em uma disciplina ou em duas disciplinas que a gente adquire uma competência, não é verdade? Exatamente, esse ponto é bem importante. Então, o modelo tradicional baseado em conteúdo, ele está muito focado na estrutura de disciplinas, né? E essa estrutura a gente vai percebendo no andar da evolução na área de educação, que não é uma estrutura flexível, ela é muito restrita a um certo tipo de formação, né? Quando a gente migra para um currículo baseado em competência, isso se relativiza um pouco. E as disciplinas passam a ser, na verdade, unidades fundamentais, né, que são como, na prática, a gente vai elaborar certas competências e desenvolver certas habilidades. Então, as disciplinas agora são componentes, a gente chama elas de componentes curriculares, são pecinhas de um Lego, né, que vão montando esse mosaico que é a formação do egresso. Isso traz para a gente uma responsabilidade muito interessante de olhar, na verdade, de uma forma superestrutural. Ao invés de eu concentrar meu foco numa disciplina, num segmento, numa única unidade, a gente passa a ter um olhar de superestrutura do curso. Então, as competências, elas desenham trilhas de aprendizagem, né? E essas trilhas de aprendizagem são constituídas cronologicamente por uma série de unidades, que são essas componentes curriculares, que burocraticamente continuamos chamando de disciplinas. Mas quem sabe, no futuro, a gente consiga romper, né, com esse modelo de disciplina na universidade. Por enquanto, é o modelo que a gente tem, disciplina, crédito, barra crédito, né? Mas lembrando que ele não é parnasiano mais, quer dizer, não é disciplina pela disciplina, mas é como ela está inserida nesse contexto de formação de uma competência mais complexa. E além disso, além dela ter uma ordem cronológica, então um encadeamento entre as componentes curriculares, também a gente tem que as trilhas elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo semestre, para um determinado aluno, né? Então, aquelas componentes curriculares, elas também conversam entre si, não é verdade? Perfeito. Então, essa é outra questão importante. Quer dizer, alguns trechos, alguns momentos de aprendizagem de cada trilha podem estar sobrepostos a outros momentos de aprendizagem de outras trilhas, que visam outras competências. Todo encadeamento tem uma lógica temporal, cronológica para acontecer, mas há momentos de sobreposição, e essa sobreposição é intencional, seja por reforço de uma certa coisa que acontece em diferentes dimensões. Por exemplo, eu posso ter uma habilidade que está envolvida tanto na competência de modelar quanto de analisar dados, por exemplo. Então, elas podem ter momentos de sobreposição, mas também porque a gente observava no currículo baseado em conteúdo uma fragmentação do conteúdo. Então, essa sobreposição de momentos de aprendizagem permite uma maior integração entre as disciplinas, que é algo também que as DCMs preconizam, que é muito desejável, que o conhecimento não seja visto de uma forma fragmentada, mas que no desenvolvimento dessas habilidades, em que o conteúdo é substrato, né, um ingrediente no meio de cultura desse desenvolvimento, seja visto também de forma integrada em outras habilidades que vão estar sendo desenvolvidas de forma simultânea. E isso nos leva, né, então, a um outro ponto que é bastante importante, né, dessa estruturação que nós fizemos, né, que foi como a gente fez a estrutura e o encadeamento entre essas disciplinas. Então, você falou que essas disciplinas elas estão relacionadas entre si, também podem estar relacionadas intertrilhas, né, dependendo, claro, da competência que a gente está desenvolvendo e da experiência que aquela competência traz para nós, correto? Exatamente, essa é a ideia da sobreposição de alguns momentos de aprendizagem. Há também uma restrição, obviamente, física, que é não podemos levar 10 anos para formar um profissional de engenharia. A gente tem um tempo, o tempo ideal no Brasil é cerca de 5 anos, né, esse é o período ideal para um bacharelado em engenharia. Então, esse tempo também nos obriga a uma construção racional do currículo. Não são só as questões pedagógicas envolvidas, mas existe um tempo de dedicação esperado do alunado em cada semestre. Isso também é uma restrição importante. Quer dizer, a gente não pode é, imaginar um dispêndio de créditos exacerbado em cada semestre, em especial no nosso curso noturno, né, pela própria natureza dele, né? Ele é mais construto na questão de horário por semestre. Então, tudo isso tem que caber, né? Além das motivações pedagógicas. Então, esse sequenciamento lógico-temporal
ele aborda tanto as dimensões pedagógicas, de sobreposição, de reforço e do que a gente pretende desenvolver de habilidades, quanto as restrições físicas naturais de uma montagem de um currículo de engenharia. Maravilha. Bom, pessoal, então hoje eu conversei com o professor Luiz Fernando Mercê Franco sobre competências e habilidades no novo desenho do nosso curso. Muito obrigado, Luiz, por sua participação e nós esperamos ouvi-lo mais vezes aqui no FECcast. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, suprindo para o que for necessário, e mais uma vez gostaria de publicamente congratulá-lo pela iniciativa, não só essa, mas todas as iniciativas empreendidas no sentido de divulgar o que tem sido feito e divulgar a engenharia química de uma forma geral, que é algo ainda muito escondido, né? Mesmo na sociedade industrial, a engenharia química ainda está sempre assim, um pouco nebuloso, e acho que isso também cumpre um pouco o papel de divulgação do que a gente faz. Então, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Valeu, Luiz. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês por sua audiência. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá! Muito obrigado por ter ouvido o FECcast. Fique ligado para os próximos episódios.